Olá pessoal, boa tarde. O pessoal vai entrando. Mais uma live do Lacaps. Estão me ouvindo bem? O áudio tá legal, o vídeo tá certo? Maravilha. Tô esperando a galera entrar. A nossa convidada de hoje entrar também. Vários alunos já conectados, colegas. Professor Braulio, nosso Hulk. Aí. Professor Carlinhos estava hoje de hazmat, fazendo coleta de dados, parecendo filme de epidemia. Correu tudo certo lá. Esperar mais um pouquinho. Nossa professora Janina. Tem um barulho de vento atrapalhando. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Nossa convidada já entrou. Deixa eu ver aqui se a gente melhora essa questão do vento. Me dá o feedback aí se o vento ainda está atrapalhando. Enquanto isso, eu já vou convidando, chamando aqui a nossa convidada. Olá. Olá, Janine, tudo bom? bem? Tudo tranquilo. Tô tentando me entender aqui. Tranquilo. Estão ouvindo bem, galera? A conexão tá boa aí para todo mundo? Tentando colocar apoiado aqui de maneira que eu não preciso ficar com ele na mão. Pronto, assim, eu botei aqui 2 livros. Tá em cima de 2 livros do celular. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem? Tá tranquilo aí? Beleza, então vamos começar, né? Eu acho que essa é... Caramba, ó, erro do mediador, né? Essa é a quinta live do Lacaps. Me ajudem aí, galera. Acho que é a quinta, né? É, Pronto, acertei. O pessoal me ajudando aí. Pronto, o Lacaps vem promovendo essas lives, né? E hoje chegou o dia da gente falar da formação em saúde na educação física, né? Nossa convidada, a professora Janina, que eu tive o prazer de conhecer, a gente se conheceu lá em 2005, né? Eu estava começando o mestrado, você terminando. A professora Janina, ela fez a graduação, o mestrado e o doutorado na Universidade Gama Filho, e que infelizmente não está mais entre nós, né? Vamos dizer assim. Que foi onde eu fiz o meu mestrado também, onde muitos professores fizeram sua pós-graduação, tinha um corpo docente excelente na época, né? E ela também, após o mestrado e doutorado na Gama Filho, fez especialização na Fiocruz, não foi isso? Fundação Oswaldo Cruz, na área de promoção da saúde desenvolvimento e social. desenvolvimento social, isso. E agora está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Brasília, também na Saúde ciência coletiva. matemática, né? Isso eu estou lembrando, do de casa. Né? E também é membro do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, né? E o pessoal, nosso CBCE, nosso Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, você foi coordenador do GTT de Atividade Física e Saúde até 2017, né? 2013 a 2017. Pronto, a memória ainda está boa, mas isso é só para dar uma introduzida. Eu vou deixar, claro, a nossa convidada falar com mais detalhes, tanto do seu mestrado, do seu doutorado, do que está fazendo agora no pós-doutorado, que tudo versa sobre essa questão da saúde, da atividade física e da promoção da saúde, né? E aí a gente vai, vou deixar agora a Janina falar,
a gente vai interagindo. Tem um sinalzinho aí, não sei se está todo mundo vendo o sinalzinho de interrogação aí na tela, para mandar perguntas. A gente, ao longo do bate-papo, vai mandando as perguntas para ela, conforme a conversa for se desenrolando. E, ao final, a gente vai ter um tempinho só para as perguntas, tá ok? Janina, a bola é sua. Daqui a pouco, quando você der uma levantada, eu corto também. Faço alguma pergunta. Tá certo. Vai lá. Bom, gente, inicialmente eu quero agradecer, né, ao Bruno e ao Leonardo pelo convite para participar dessa live. Para mim eu fico muito feliz com isso, porque Bruno é uma pessoa muito querida, né? Bruno, Vanina, são pessoas muito queridas que nós compartilhamos momentos de vida bem, bem legais na época do mestrado. E fico feliz de poder contribuir de alguma forma nesse processo, né? É engraçado a gente pensar que é o seguinte, que embora a gente esteja em isolamento social, esses tempos de isolamento têm favorecido para eu reencontrar várias pessoas que eu não tive oportunidade de ter um contato, seja ele de qual maneira for, né? Só recentemente eu tive com a Vanina no Combrace, enfim. Bom, falar um pouquinho sobre... o Léo tá lembrando de mim das aulas do Palma. Nós fomos colegas lá na disciplina do Palma durante o mestrado. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória, ela é interessante, que dá para contextualizar um pouco a minha fala. No mestrado, eu fiz a minha dissertação sobre a saúde do professor de educação física que atuava em academias de ginástica. Eu já vinha com esses estudos, né, já desde a graduação. No início, na graduação, eu já estava trabalhando um pouco na perspectiva da saúde, mas com um olhar bem da fisiologia do exercício, tanto que a minha carreira acadêmica começou a partir da fisiologia do exercício. E aí, quando eu terminei o mestrado, eu emendei direto no doutorado. A expectativa da minha orientadora, Ludmila, seria que eu desse continuidade, de uma certa maneira, à minha dissertação, num olhar mais, numa perspectiva de gênero, que é basicamente a linha de pesquisa dela. Mas eu vi que não estava... Eu tinha, assim, estava tudo caminhado, já tinha um projeto... Eu lembro. Bem caminhado, e aí eu vi que eu não estava conseguindo dar continuidade, né? E aí isso se deu em função da minha entrada para dar uma disciplina sobre atividade física e promoção da saúde, que eu lecionava numa instituição lá no Rio de Janeiro. Essa instituição, ela ficava exatamente de frente para a favela da Matriz, que foi notícia, Matriz e São João, na época, em 2008, que derrubaram um helicóptero da PM numa guerra do tráfico lá, né? E, frequentemente, eu usava de exemplo as condições de vida da favela da Matriz nas minhas aulas para falar sobre a promoção da saúde. Bom, e aí veio a questão, como é que eu vou ficar falando deles, do que eu acho que acontece lá dentro, sem conhecer o que acontece lá? E aí eu resolvi mudar meu projeto. Minha orientadora foi muito boazinha, que aceitou o desafio, e eu trabalhei com exercício físico, saúde e qualidade de vida na favela da Matriz, né? Foi a minha tese de doutorado. E de lá para cá eu tenho trabalhado muito dentro dessa perspectiva, principalmente sobre o olhar da saúde coletiva, né? Tentando entender a saúde de maneira ampliada, entender os determinantes da saúde, ver de que maneira
que a nossa atuação profissional ela pode atuar, ajudar nesse sentido, né, de poder propiciar que as pessoas tenham em suas vidas a possibilidade de realizar práticas corporais e atividade física da maneira que mais contemplam. Então, basicamente, né, nessa trajetória, eu trabalhei com essas questões na educação física, tanto para licenciatura quanto para o bacharelado. Né? Na licenciatura, essa disciplina, inicialmente, eu trabalhava para as duas formações, né? E a abordagem que eu fazia na disciplina era relacionada às políticas públicas de saúde, esses conceitos ampliados de saúde, né, e promoção da saúde, e com as diferentes possibilidades de atuação da educação física. Né? Com o tempo, né, nas discussões sobre as cartas de promoção da saúde, as ações, né, desejáveis em promoção da saúde, os meus alunos questionavam muito no sentido de falar assim, professora, tudo que você fala aí é muito bonito, mas na prática, como é que a gente dá conta disso? Né? E aí uma grande preocupação que eu tive foi de pensar de que maneira, né, que a gente pode pensar nessas práticas. E aí eu estruturei um projeto de extensão universitária interdisciplinar, junto com vários colegas da instituição, articulando ensino, comunidade, trabalho e pesquisa, né, na atenção básica em saúde. E aí nós desenvolvemos diversas atividades, né, com os estudantes, mas essas atividades sempre iniciavam com rodas de conversa, junto com os trabalhadores da saúde, principalmente bem alinhado mesmo com os agentes comunitários de saúde, que era o meu interesse maior, porque ele é o maior conhecedor do território. E aí nós desenvolvemos ações. Primeiro, os estudantes iam fazer um conhecimento do território, então eles iam visitar as famílias, eles iam conhecer a estrutura do território, né, onde eles poderiam desenvolver ações. Aproveitar o bebê também. Aqui já começou a época da seca, tá puxado. E aí, eles, a partir desse conhecimento das histórias das pessoas no território, eram desenvolvidas as atividades a serem realizadas por eles, e construídas de maneira transversal, com a participação de todos os atores. Né? Então, sobre esse entendimento, né, dessa perspectiva de formação em saúde coletiva na educação física, é que eu vim para o meu pós-doutorado para poder estudar um pouquinho isso. No pós-doutorado, eu estou analisando as matrizes curriculares dos cursos de bacharelado, né, de todas as instituições públicas do Brasil que disponibilizam isso, né, porque nem todas disponibilizam. Eu fiz o levantamento também da licenciatura, mas para o pós-doutorado eu não tenho perna para fazer da licenciatura, porque licenciatura são 272 cursos, quando eu
na época que eu fiz o levantamento, não sei se houve alguma modificação, e o bacharelado são 82. E aí, É bem diferente. bem diferente, pois é. E assim, como a minha atuação maior na formação foi no bacharelado, né, eu digo foi porque eu estou de licença há 3 anos, né, acompanhando o marido. E aí eu acabei optando pelo bacharelado sobre esses dois aspectos, né? Eu fiz um levantamento, né, de todas essas instituições, vi quem disponibilizava em seus sites, de preferência, o projeto pedagógico do curso, as matrizes curriculares com as ementas e bibliografia quando existe, né? Mas não é uma informação muito fácil. Né? Sim. Mas eu consegui aí um levantamento, um bom levantamento em todas as regiões do Brasil eu consegui isso. Inclusive, eu parabenizo a UFAL, que disponibiliza o projeto pedagógico, que eu acho que deveria ser uma prática de todos, né? Até porque para o estudante escolher onde estudar, isso é uma informação muito relevante. E eu fiz esse levantamento e vi que há uma predominância, né, da formação ainda focada muito no viés biomédico epidemiológico. Né? Mesmo aquelas disciplinas que vêm escrito promoção da saúde, a saúde e a educação física, quando você pega a ementa e o referencial e as bibliografias, elas estão muito mais focadas em educação física e grupos especiais, né? Tem referência de livros de fisiologia, tem referência de livro do Pollack e Humor, né? Que é Exercícios na Saúde, na Doença, tem livros ainda de epidemiologia, mas tem poucas que tem, né? Não dá para dizer poucas, isso eu ainda estou muito inicial, né, nessa análise desses dados que eu busquei, mas assim, acaba tendo pouca a relação com a saúde coletiva mesmo, trazendo aí os debates mais ampliados, saindo um pouco dessa perspectiva só biomédica e epidemiológica, né? E acaba fugindo do que é uma promoção da saúde, né? Exatamente, exatamente. Vocês já tiveram um debate bem interessante com o Fábio aí, tratando sobre isso, que traz aí para a gente essa perspectiva. Então, o que eu estou olhando, né, para poder entender esse fenômeno da formação em educação física, eu comecei uma leitura bem recente que que eu tive contato há pouco tempo, que é do Goodson, que fala sobre currículo, narrativa pessoal e futuro social. Esse livro é bem interessante porque ele traz um olhar sobre dois tipos de currículo que ele atribui, né? Um currículo prescritivo e um currículo narrativo. Né? Como é que ele trabalha essas questões? Ele fala do currículo prescritivo, ele é um currículo que vai se alicerçar aí numa perspectiva de uma escolarização pública e da sociedade como com um controle do governo central, né? E esse controle, ele se estabelece de alguma maneira quando a retórica prescritiva ela não
como se diz, ela não é evidente, tão evidente, né? Ainda assim se consegue uma escolarização com prática. Mas quando ela é muito evidente, né, essa escolarização com prática, ela fica dificultada. Ele faz aí todo um percurso histórico dessa abordagem, e ele também traz que, com o passar dos anos, né, a aliança entre a prescrição e o poder foi cuidadosamente nutrida, né? E aí esse currículo ele se torna um dispositivo para reproduzir as relações de poder existentes na sociedade. Então, o que isso significa? E aí eu vou trazer um pouquinho também de Boaventura de Souza Santos, que fala sobre a questão das epistemologias do Sul, né? E o que ele entende sobre epistemologias do Sul, né? A ideia dele é poder dar voz às minorias que foram foram e são frequentemente anuladas pelo poder hegemônico. Então, a ideia que o Boaventura traz em relação a isso é que o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo, eles exercem um poder que acabam por aniquilar as formas de expressão dessas minorias. E a ideia dele é trabalhar com as ecologias do saber, né, que vem em consonância ao que o Goodson pensa sobre a questão do currículo narrativo, para que a gente dê voz a essas minorias, né, que trate as diferenças não de maneira desigual, né, embora isso pareça um contrassenso, né, mas trazer com que essas pessoas possam se expressar e ser respeitada das suas culturas, né? O Goodson tratar igual dentro das suas diferenças, né? Exatamente. O Goodson, ele fala que o currículo narrativo, ele se alicerça a partir de aprender a ser um ser social, aprender sobre si e sobre o mundo, né? Que tem bastante a ver com a perspectiva trazida pelo Boaventura de Souza Santos na Ecologia dos Saberes, né? E aí, retomando um pouquinho, né, esse projeto que eu pensei inicialmente justamente para poder dar voz aos meus estudantes e também levá-los para essa prática, para eles saberem que é possível desenvolver ações de promoção da saúde. Esse projeto, ele obviamente teve diversas ações, mas uma das ações que eu acho relevante de ressaltar aqui, considerando que o curso de vocês é de licenciatura, é em relação ao programa de saúde na escola. O programa de saúde na escola ele foi criado em 2007, né, logo após a publicação da Política Nacional de Promoção da Saúde, né, e a Política Nacional de Promoção da Saúde, que foi publicada em 2006, ela traz como ações prioritárias as práticas corporais e atividade física, né? Isso permitiu uma maior inserção da educação física dentro da área da saúde, da saúde pública, né? Principalmente a partir da publicação da Portaria 154 em 2008 e depois também das diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que incluiu a educação física entre as profissões para dar apoio às equipes de saúde da família, né? Uhum. Então, o Programa de Saúde da Família, ele vai trabalhar com uma perspectiva de monitoramento de ações
através de um termo de compromisso entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação, né? Esse termo de compromisso, ele é desejável que ele crie aí possibilidades de inserção dentro dos projetos político-pedagógicos das escolas que contemple esse monitoramento, essas ações do PSE. Mas, assim, na prática, a gente não vê, pelo menos no que eu tive de prática, né, vou melhorar a fala aqui, que eu não posso generalizar, porque eu não pesquisei sobre isso, né, mas eu tive a minha prática, eu vejo que há uma grande dificuldade do desenvolvimento dessas ações da maneira com a qual ela foi planejada, né. Nós, quando iniciamos esse projeto, né, de imediato nós conversamos com as equipes sobre como que eles trabalhavam o programa de saúde na escola. E aí, de imediato, eu senti que eles ficaram hiper felizes, né, porque eles tinham dificuldades em relação a isso. Nós fizemos uma proposta, né, conversamos com as escolas, fizemos uma proposta junto com a equipe, buscamos o professor de educação física das escolas para ser um articulador entre as equipes de saúde da família e a escola, né, nesse trabalho do programa de saúde na escola, e também desenvolvemos de maneira pactuada, né, com a licenciatura e o bacharelado, as ações. Nós conseguimos fazer algumas ações de maneira lúdica, trabalhando a educação em saúde com a proposta de alguns deles, né, que, dependendo da época, eles privilegiam alguns assuntos, né, sobre gravidez na adolescência, vacinação. Então, conforme a temática que era privilegiada, a gente trabalharia isso. Então, nós trabalhamos isso de maneira lúdica, fizemos essa educação em saúde, e nós pudemos perceber que essas ações, elas serviram de um aprendizado, tanto para as equipes de saúde da família, quanto para os próprios estudantes de licenciatura e bacharelado, quanto para a própria comunidade escolar. E é interessante ressaltar, né, que a articulação entre os estudantes da licenciatura e do bacharelado nessas ações foi muito interessante, porque os estudantes do bacharelado talvez tivessem um pouquinho mais de conhecimento sobre as políticas públicas de saúde, mas eles não tinham tanto conhecimento sobre as questões didáticas da escola, né? Alguns já tinham feito licenciatura, mas tinham outros que não tinham feito. Então, essa articulação entre os dois, eles trazerem esses conhecimentos e poderem debater sobre eles para poder ter a elaboração dessas ações, foi extremamente produtivo para esses estudantes, né? Não, completo. Esse projeto, ele culminou com a dissertação do Diogo de Oliveira, eu fui co-orientadora dele no mestrado, e a dissertação dele traz especificamente como que os participantes dos alunos participantes do projeto de extensão se sentiram diante de todas as ações realizadas. Foi um trabalho bem interessante. Nós tivemos o artigo aprovado para a Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, da USP, mas a revista está com problemas de continuidade, né, do artigo. Então, nós retiramos o artigo e estamos fazendo nova submissão.
E assim, eu recomendo a leitura porque foi uma experiência bem interessante. O Diogo, que ficou na linha de frente mesmo, orientando os estudantes, né? Eu fazia reuniões com eles periodicamente, mas na linha de frente, no dia a dia mesmo do projeto, era o Diogo. E isso foi uma experiência muito bacana e ajudou muito na formação desses estudantes. Tanto que muitos não tinham a perspectiva de atuação aí na saúde pública e quando saíram da graduação acabaram indo atuar na saúde pública porque eles viram que É possível, né? ficaram cooptados, né, pelo projeto em si. Isso que você relatou vai bem de encontro à pergunta aqui, eu vou colocar. Professor Leonardo, ele coloca aqui, qual a sua opinião sobre a formação em saúde, né, nos currículos dos cursos de Educação Física e Licenciatura? E eu ainda vou mais, né? Além dessa pergunta, se há diferença, e você, pela sua fala, já parece que sim, se você tem elementos para dizer que a formação em saúde, no curso de bacharelado e no curso de licenciatura são diferentes. E pela sua fala, você já colocou que sim, provavelmente, né? E sim, e eu digo sim, infelizmente. Né? Eu vou me posicionar aqui sobre a minha visão da formação em educação física. Eu sou meio antiga, né? Somos formados no mesmo modelo. Eu me formei em 1987, então, assim, na graduação, então tem um tempinho. E eu não vejo a atuação da educação física no campo que não seja em educação, independente de onde esteja. Se é na escola, se é no clube, se é na academia de ginástica, se agora que está em moda, essas orientações que existem nas praias, né? Em Maceió acredito que tenha também, no Rio de Janeiro estão bem recorrentes, né? Eu acredito que em qualquer espaço essa ação é de educação. Então, eu não consigo muito entender por que tenha que haver essa separação, e eu também não consigo muito entender por que o bacharel não tem que ter uma formação didática. Né? Então, eu acho que essa formação é fundamental. Pelo que eu tenho visto, né, tentando responder um pouquinho ao Leonardo, mas eu não vou falar isso com muita segurança, porque, como eu disse, eu vi as matrizes curriculares que ficaram disponíveis dos cursos de bacharelado, né, não vi da educação física, mas, assim, pelo conhecimento que eu tenho de maneira assistemática, né, eu vejo que na licenciatura há pouca abordagem de saúde coletiva. Até tem fisiologia do exercício, tem aprendizagem motora, tem desenvolvimento motor, tem até, às vezes, medidas e avaliação, mas eu não vejo muito saúde coletiva, sabe? Com essa perspectiva de pensar a inserção nessas questões de políticas públicas, com esse olhar ampliado da saúde, e não estabelecendo só uma relação de causa e efeito sobre atividade física e saúde. Né? O que acaba acontecendo é que até mesmo para a educação física escolar, né, o que eu vejo de abordagem nas leituras que eu já pude ter de educação física escolar, da relação da saúde, ainda está muito focada lá naquela visão inicial que nós tivemos, higienista. Houve uma saúde renovada aí no meio do caminho, mas, assim, ainda assim, essas questões ainda estão muito fortes, né?
E eu acho que a gente precisa olhar isso de maneira diferente. A gente teve no curso da gente, né, na UFAL, a gente tinha exatamente como você descreveu, né? Esse currículo que tinha disciplinas obrigatórias, disciplinas eletivas que adentravam no âmbito da saúde, mas ainda nessa perspectiva de saúde explicada pelo viés da doença, né? E uma questão mais anatomo-biológica. E agora, em 2010, os cursos de licenciatura foram chamados a reformular seus currículos, né? E a gente conseguiu, o LACAPS, que é um laboratório de cineantropometria, atividade física e promoção da saúde, dentro de um curso de licenciatura. Então a gente volta nossas atenções para isso, a gente conseguiu, com o apoio do NDE, com o apoio do colegiado, claro, de ampliar bastante o número de disciplinas, a carga horária voltada para essa questão da promoção da saúde, né? Dessa ampliação da discussão da saúde, inclusive com a tal das ACEs, né, que são as atividades curriculares de extensão. São 2 ou 3, o pessoal pode me corrigir aí, que são de responsabilidade do LACAPS, para estar organizando no curso. Então a gente vai aos pouquinhos tentando ampliar essa questão da licenciatura, né? E aí me joga para uma próxima pergunta aqui, que foi o professor Braulio, nosso colega também do laboratório. Se o profissional de educação física com formação em saúde está preparado para exercer quais funções, né? Atuar em que campo, né? Isso que você também já deu algum exemplo da sua prática, da atividade de extensão que você realizou, né? Você viu que ela abriu as possibilidades tanto de licenciados quanto do bacharelado. Né? Isso. Bom, a atuação no campo ela é muito da área da saúde, ela é muito ampliada, né? Nós temos aí algumas atuações, e aí eu vou citar o currículo da Unifesp, lá da Baixada Santista, né? Eles têm, de todos os que eu levantei, eles que dão a maior atenção, eu acho, em relação a isso, né? São 32 disciplinas sobre saúde, né? Praticamente todas do curso, né? E essas disciplinas, elas se articulam desde a atenção primária até a terciária, né? Embora eu não concordo muito com a atenção terciária, não. Eu acho que até secundária pode ser uma atuação em hospitais de maneira mais especializada, né, em centros de cardiologia, né, ou até do cuidado da criança mesmo, mas terciária eu acho um pouquinho puxado. Tenho alguma dificuldade. Esse é um curso que você está falando da Baixada Santista, é um curso de bacharelado, não é isso? Um curso de bacharelado. Como eu falei, eu não parei para analisar as matrizes da licenciatura, que eu não tenho perna, eu tenho que terminar o pós-doutorado. Mas na sua experiência, né, e pensando também no caminhar até agora, um curso de um licenciado, né, dentro dessa separação que muitos a gente pode até, talvez algum tempo para uma outra live, a gente fazer essa questão essa discussão de acabar com a licenciatura e bacharelado e voltar para uma formação única, vem ganhando uma força, né? No atual, né, nessa separação, o licenciado tem espaço para atuar na saúde? Eu acho que a pergunta do Braulio foi mais nessa perspectiva. Do meu ponto de vista, tem. Uhum. Né? Justamente por acreditar que a atuação, principal, eu vou falar da atenção básica, que é o que eu conheço, né? Que é o que eu tive mais ações, né? Principalmente na atenção básica, qual é a ação da educação física na atenção básica? É trabalhar com a educação de saúde. Né? O licenciado, ele trabalha com educação de saúde. O curso de educação física é da saúde, da área da saúde. E ele trabalha com uma formação voltada para a educação, né? A sua base é a educação. Então, eu entendo que eu não vejo diferença e nem o Ministério da Saúde vê, tá?
Sim. Na portaria publicada pelo Ministério da Saúde, ele não especifica se é licenciado ou bacharel. O CREF, o sistema CREF-CONFEF é que força a barra em relação a isso para ser o bacharel. Mas o Ministério da Saúde não faz essa diferença. E no Rio de Janeiro, eu tinha alunos meus do bacharelado que já eram profissionais na Academia Carioca da Saúde, que fica na atenção básica lá no Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, eu vejo total possibilidade desse envolvimento. Sim. Continuando aqui, já entrando mais algumas perguntas, o Vinícius, se eu estou certo, é um estudante lá, eu não sei o sobrenome de todo mundo, mas o Vinícius lá no nosso, ele coloca a questão aqui, educação física escolar, né, ter um papel crucial em uma possível alfabetização motora da população, como? Né? Então. Numa perspectiva, talvez, de uma autonomia da população. Entendi. O que eu entendo que a educação física escolar ela tem um papel, do meu ponto de vista, fundamental de propiciar diferentes experiências motoras, né, e fazer com que essa educação física escolar seja prazerosa, para que, a partir dessa experiência prazerosa, os alunos se sintam motivados futuramente para dar continuidade a uma prática corporal, uma atividade física, um esporte, o que seja. Então, assim, eu entendo a educação física escolar que ela tenha esse papel fundamental de tornar essa prática prazerosa para que estimule a continuidade na vida das pessoas. Uhum. E ainda, pessoal, convidando vocês todos, né, tá mandando perguntas. A gente tem também do Vinícius, está participando bastante. Se você crê que teremos mais projetos para a promoção da saúde através de políticas públicas pós-pandemia. Porque a questão da pandemia, acho que a gente vem conversando sobre isso, já foi até colocado em outras lives aqui, meio que evidenciou, eu acho que também tem a ver com a pergunta anterior do Vinícius, uma incapacidade, uma falta de autonomia nossa para que agora não tenho mais acesso a uma academia, eu não tenho mais acesso a aparelhos, eu não tenho mais acesso a um professor, um personal, agora eu tenho que fazer a minha atividade física. E a gente se deu conta que a gente não sabe fazer. Né? Não sei se você concorda com isso, você percebeu isso também. Concordo. Eu concordo. Eu tenho várias amigas, né, e amigos que comentam comigo que não se sentem motivados a fazer atividade em casa, pessoas até que eram bem ativas, até nem dentro de academia, não, mas fazendo atividades ao ar livre, ao ar livre, né? Eu acho que pós-pandemia tá difícil da gente pensar o que vai ser, né? Porque essa pandemia ela está destroçando tudo o que quase tudo que a gente tinha. Então, tá difícil de pensar, mas assim, eu vejo que, pelo menos nos governos anteriores, né, eu não tenho condição de falar sobre esse governo ainda, havia um trabalho preocupado do Ministério da Saúde com esse envolvimento das práticas corporais e atividade física nas suas mais diferentes formas, né? Tanto que, se nós formos pegar um levantamento feito, eu não me lembro agora o ano do levantamento, acho que foi em 2014 ou 2015, sobre os financiamentos que foram realizados a partir da Política Nacional de Promoção da Saúde, né, dos editais que surgiram a partir da Política Nacional, considerando as suas ações centrais,
95% foram para práticas corporais e atividade física. Isso não é pouca coisa, foi um aporte financeiro bastante grande, né? O desenvolvimento do programa Academia da Saúde, né? Que não diz respeito apenas às práticas corporais e atividade física, mas inclui as práticas corporais e atividade física nisso, mas que eu estou meio pessimista, né? É ruim a gente falar isso, mas eu estou meio pessimista com o atual governo e com as possibilidades de desenvolvimento da continuidade dessas políticas públicas, né? E aí, por que eu estou pessimista? Porque eu vejo que as ações que têm sido feitas nos últimos tempos, e até mesmo durante essa pandemia, elas têm sido para privilegiar o privado, né? Essa liberação das academias de ginásticas como atividades essenciais, do meu ponto de vista, foi de uma grande irresponsabilidade. Nós não temos estrutura no Brasil para isso, não temos, em hipótese nenhuma. Você vê, não é só o Brasil, né? Você vê a Coreia do Sul, né? Que foi um exemplo de ação do governo e ação da população para combate, para debelar a questão da Covid. E saiu um estudo na semana passada mostrando uma contaminação de 80% dos alunos de dança, né? De dança, eu vi. Então, se você imagina no local onde as pessoas estão conscientizadas, onde o governo está fazendo praticamente 70%, 80% da população sendo testada, e você tem uma contaminação com aula de dança. Você imagina isso aqui no Brasil, né? Pois é, a gente não tem estrutura e, assim, eu temo pela vida não só dos praticantes, né, mas principalmente dos professores, e dos trabalhadores desses ambientes. Porque é pouco provável, né, e que se dê a real atenção a isso. Eu vou dar um exemplo da academia que eu costumava frequentar, né? A academia, ela tem uma academia grande, né? Durante o dia eu via 2 trabalhadores de serviços da limpeza, 2, é bem grande a academia, e alguns professores. E assim, os aparelhos grudados uns nos outros, grudados, e que não dá a menor... E outra coisa, ar-condicionado. Né? Como é que você vai... Não é? Como é que você vai dar conta disso? Né? Eu vi há pouco tempo atrás um vídeo de uma academia que é mais do Sul, eu não me lembro agora o nome da academia, falando que eles estavam, porque lá no Sul já os casos foram menores, né, e eles já abriram as academias já tem um tempinho, né? E aí o dono, acho que era o dono, gerente, sei lá, da academia, falando que eles tomavam um cuidado, que as esteiras, por exemplo, ficavam uma sim, uma não, né, para poder distanciar, e que o uso das máscaras era obrigatório, e que a higienização dos equipamentos ocorria 2 vezes por dia, que, imagina. Não é nada. Nada, né? Nada. E, enfim, e ar-condicionado, né? Eu tô em pânico. Assim, para entrar no ambiente público que tem ar-condicionado, eu fico o menor tempo possível. Eu tenho um idoso de 88 anos em casa que tem todos os problemas de saúde que vocês puderem imaginar, e que se ele for contaminado, a possibilidade, tem 80% de chance de morrer. Então, assim, eu tô assim absolutamente neurótica com isso, né? Eu saio na rua, eu tenho o mínimo possível exposto, né? Eu saio de manga comprida, cubro o cabelo, de máscara, óculos eu já uso mesmo,
calça comprida, tênis, toda fechada para evitar a contaminação, né? Para fugir do bichinho. O Luiz Fernando já mandou uma outra questão aqui, que a gente já muda, volta um pouquinho para a questão da formação em saúde, mas que é muito interessante, que ele pergunta qual a sua perspectiva a respeito do PET Saúde. Então eu tinha... da formação em saúde. Eu acho perfeito. Eu tive a possibilidade de ser o coordenador do curso do PET alguns anos atrás. Eu ia até perguntar isso para vocês. Foi substituído pelo Leonardo, que continuou na última edição do PET, e agora deu uma parada, né? Eu dei uma entrada no site de vocês e vi que vocês tiveram 2010, 2011 e 2012, né, o PET. Não sei se depois, pelo menos os documentos que estão disponíveis. Os documentos estão disponíveis lá, né? Nesse período, acho que foi o Bruno Macedo, que também está nos acompanhando aí, quem era o coordenador do curso. Depois, acho que até 2017 fui eu, 18, e depois o Leonardo assumiu. Legal. O PET Saúde, para mim, na realidade, esse meu projeto de extensão que eu apresentei aqui para vocês, ele inicialmente foi um projeto para o PET Saúde. Mas como eu trabalhava em instituição particular, eles privilegiam, com razão, as instituições públicas. Então, eu não fui contemplada nesse edital do PET Saúde. Mas eu acho que a ideia do programa da educação pelo trabalho, ela é sensacional, principalmente se esse programa ele está articulado aí com a questão do ensino à comunidade e o trabalho, né? Pensando que o desenvolvimento desse trabalho ele deva ocorrer a partir do diálogo com aquela comunidade. Eu acho sensacional. No Rio de Janeiro, a UF faz um trabalho bem bacana do PET Saúde, né? Embora também seja licenciatura só na UF, eles têm os estudantes de educação física participando, né? Mas eu não vejo isso nas outras universidades públicas do Rio de Janeiro, não. Pelo menos com a participação da educação física. E na própria Unifesp, o trabalho é muito legal, muito legal. Eles fazem essas articulações de maneira não só interdisciplinar, mas também intersetorial, trazendo diversas representações da sociedade para trabalharem juntos. Assim. É bem bacana. É bem bacana e é bem importante. Acho que foi uma experiência muito positiva para os estudantes, inclusive no curso de licenciatura, como você deu o exemplo da UF, como você deu o exemplo, como acontece lá no nosso curso, que eles às vezes entram numa questão de eles não entendem como é que a gente vai atuar na... O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? E aí a gente vai trabalhando isso e eles percebem. O Marcelo está colocando aí que já participamos de vários PET de saúde durante vários anos, né? E aí, uma outra pergunta também, não falando necessariamente do PET de saúde, mas falando da questão do estudo, na sua opinião, quais estratégias seriam interessantes para alinhavar o PSE com o componente curricular educação física, visando eu perdi? Mas alinhavar... visando a promoção da, saúde, da atividade física na escola. Bom, o PSE ele tem alguns eixos, né, a serem trabalhados. Os eixos eles são bem focados assim na área da saúde mesmo, né? Biomédicos, vacinação, são temas bem recorrentes. Eu de cabeça não vou me lembrar de todos, mas eu tenho eles por aqui em algum lugar. E aí, eles têm aí a avaliação clínica, avaliação nutricional, promoção da alimentação saudável, avaliação oftalmológica, avaliação de saúde e higiene bucal, avaliação auditiva, avaliação psicossocial, atualização e controle de calendário vacinal, redução da morbidade por acidentes
e violências, prevenção e redução do consumo de álcool, e mais alguns. Né? Mais alguns, tem mais alguns. Então, os eixos das práticas corporais, especificamente. No PSE, ele não traz especificamente as práticas corporais, né? Eles falam... não, traz atividade física e saúde, desculpa. Nesse sentido, a articulação, né, que deve ser feita é de maneira a mostrar todas as possibilidades de práticas corporais, né, e atividade física, fazendo com que, como eu falei anteriormente, né, a educação física escolar seja aí um ponto que favoreça para que essa criança tenha vontade para além da obrigação, né, porque acaba sendo obrigação, porque é curricular, né, dela fazer as atividades nas aulas de educação física escolar, né? E aí, trabalhando dentro dessas aulas também, a partir das práticas em si, demonstrando como que isso pode impactar sobre a saúde, né? Como que isso pode ser positivo para a saúde, pode contribuir, junto com todos os determinantes sociais da saúde, pode contribuir aí para que a pessoa tenha a sua saúde preservada. Pronto, já é justamente o que eu queria, se desse tempo, que eu ia puxar. Você falou dos determinantes sociais para a saúde, né? Que foi justamente o tema do seu doutorado, determinantes sociais da saúde, do exercício físico, né? A gente tem 3 minutos para encerrar a live, que o Instagram vai cortar. Em 1 minuto e meio, você consegue dizer assim, quais são os determinantes mais importantes e sociais para o exercício para a saúde? Então, vamos lá. Os determinantes sociais da saúde, eles têm no âmbito mais próximo, que são relacionados à pessoa, idade, sexo e hereditariedade. No âmbito da comunidade, que são as relações sociais e as redes de apoio que se estabelecem. E no âmbito mais global, são as questões socioeconômicas e culturais e ambientais, né, que vão interferir aí sobre a questão da possibilidade de acesso aos serviços de saúde, ao trabalho, à educação, que estão nesse sentido. Então, as práticas corporais e atividade física são uma pequena contribuição para tentar minimizar as outras questões, né, que estão envolvidas aí, relativas aos determinantes sociais da saúde. Tentei falar o mais rápido possível. Não sei se ajudou muito. A gente tem 1 minuto e meio só para encerrar. Cara, e o pessoal está dizendo aqui, voou, essa live voou, o pessoal dizendo para não acabar, mas a gente acordou, né, que a live do Acabos tem 60 minutos, né? E assim, eu só tenho a agradecer, eu acho que foi muito legal as informações que você trouxe para a gente. E estender o convite para, em alguma outra oportunidade, até você mesmo, se você gostou, dizer, eu também posso voltar a falar disso. Você fica muito à vontade. Claro. Eu acho que o pessoal gostou bastante. E agradeço demais. A gente tem 50 segundos para encerrar. Quer fazer alguma consideração que caia? Quando cair, eu que agradeço. Não precisa voltar, que a gente não vai voltar não, se cair, viu, galera? Eu agradeço muito o convite, essa oportunidade. Eu sou extremamente apaixonada pelo Nordeste, queria muito poder ir para o Nordeste, né? Mas, infelizmente, as dificuldades atualmente, então, são maiores ainda, mas quem sabe futuramente, né? Ir para o Nordeste para morar mesmo, porque eu adoro o Nordeste. E assim, eu fico muito feliz dessa oportunidade de poder, ao menos, rever vocês virtualmente, né? Churrascos que fazíamos. Os churrascos eram bons, né?
e para a gente poder compartilhar um pouquinho essas ideias, né? 5 segundos, vai cair. Obrigada, boa noite para Beijo. todos. Beijo para